Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Amém. Glória a Deus, que a paz seja convosco. Mateus 9, versículo 17. Nós continuamos com o tema O Remanescente Fiel. Hoje é a parte 10. E tem sido bênção para nós meditarmos em palavras que trazem consigo a revelação do Espírito Santo e o fortalecimento, né? Então diz assim, queridos, olha: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, nós precisamos compreender que o Espírito Santo opera através do nosso espírito, nosso homem interior, que foi criado em Cristo Jesus, é o nosso novo homem. Durante muito tempo, Adão caiu, ele saiu da esfera da árvore da vida, da comunhão com o Senhor, para a esfera do que? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem saiu de perguntar para Deus, do temor do Senhor, para opiniões. O homem caiu para a esfera da mente humana, raciocínio, opiniões, ideias. O homem saiu da esfera do espírito para a esfera da impressão. Então ele acredita muito mais no que ele vê, no que ele cheira, no que ele sente, no que ele acha, do que no que Deus disse. Mas Mateus 4,4 diz que o homem viverá de toda a palavra que procede de Deus. Olha, queridos, o homem interior criado em Cristo Jesus, nosso verdadeiro homem, nosso verdadeiro ser, aquele que vai subir, diz 2 Coríntios 5,17, que eis que tudo se fez novo. Mas aonde se fez novo? No nosso espírito. Agora precisamos fortalecer o homem interior, ou seja, exercitar o nosso espírito. Mas é uma batalha, por quê? Deus quer nos fortalecer através do homem interior, isso requer uma decisão e uma atitude. O querer efetuar. O que é uma decisão? Deus te dá unção, mas é você que toma a decisão e você que toma a atitude. Quando você toma a decisão e a atitude, aí a unção pode fluir para fora e mover. Então, quando Deus age, é importante compreendermos também a questão do livre-arbítrio. Deus quer fortalecer o nosso verdadeiro eu, que é o nosso homem interior, porque é ali que Ele opera. A Bíblia diz em Provérbios que o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Então Deus opera através do Espírito. É através do Espírito. Deus fala conosco no Espírito. Deus revela no Espírito. Deus opera através do Espírito. Mas o inimigo astuto quer nos levar para o homem exterior. Ele quer nos levar para os pensamentos humanos, para a preocupação, para a mágoa, para a impureza, para as distrações mundanas. Porque o homem exterior, distraído, ele não pode ter contato com Deus e não pode crescer espiritualmente e não pode fazer a vontade de Deus. O homem na carne não pode fazer a vontade de Deus. Há sempre essa dupla oportunidade. Deus querendo nos levar para o espírito e o inimigo querendo nos levar para a carne. E o odre é o quê? É o nosso espírito. E Deus sabe que se nós tomarmos essa determinação, sermos firmes e constantes no Espírito, nós seremos fortalecidos no Espírito. A Bíblia diz 3 vezes em Efésios capítulo 6, 3 vezes, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos o quê? Resistir. Já notou quando você não ora muito, você tem pesadelo, você tem angústia? Por quê? Porque se você não fortalece o teu espírito, Deus não tem como te consolar, Deus não tem como falar com você, você não consegue perceber as realidades espirituais, você vai perdendo a percepção espiritual, e aí você vai começando a acreditar nos sentidos, você começa a acreditar no problema, você começa a ficar muito sensível com o que te falam, que qualquer coisa você fica chateado, a pessoa fica fraca, você não consegue resistir aos dardos inflamados do maligno. Para você resistir, você tem que estar no Espírito. A Bíblia diz lá, Gálatas 5,16, né? Andai no Espírito e não cumprireis com a consciência da carne. Então, quando o homem
ele aprende a exercitar o seu espírito, ele começa a crescer espiritualmente. Então veja bem, um odre pequeno, vamos dizer que ele cabe 1 litro de unção. Se você tentar colocar 2, ele estoura. Mas vamos dizer que você está com 1 litro de unção e a demanda é para 2 litros de unção. É como se você está alimentando, mas está com falta de proteína. Você está se alimentando, mas inadequadamente. Você está se alimentando, mas você está anêmico. Porque o que você está alimentando é menos do que você está gastando de energia. Você está no prejuízo. Então você está assimilando tantas calorias e gastando mais calorias. Então o que acontece? Você está se alimentando, mas você está fraco. Assim é espiritualmente. A demanda espiritual vem. Você está com pouco azeite. O que acontece? Você fica angustiado. Você fica preocupado. Você fica abalado. Você fica chato. Você fica uma pessoa cheia de dúvidas. Você fica vencido pelo mal. Você fica como um sal sem sabor pisado pelos homens. Então, exercitar o homem interior, aqui em Efésios, fala da importância, amados, de nós exercitarmos a nossa comunhão com o Senhor no homem interior, no nosso espírito. Olha, aqui em Efésios capítulo 3, a importância de nós exercitarmos o homem interior. Veja lá em Efésios 3, 17, 18, 19 e 20. Veja que no versículo 16 diz assim, Efésios 3, 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Deus não fortalece a nossa carne, Ele fortalece o nosso Espírito. Aí o nosso corpo sara. Aí as nossas finanças melhoram, aí nossa comunicação com as pessoas melhora, porque se a tua comunicação com Deus melhora, a tua comunicação com as pessoas melhora, porque você estando em paz, você estando bem, você produz melhor, você reflete melhor, você conversa melhor. Entende como é, amados? O que você faz depende do que você é, mas você precisa perceber quem você é. E o inimigo quer, através do homem exterior, que você pense que você é um pobretão, que você é um pobretão, que você é um endividado, que você é um pecador, que você é mais fraco do que esse pecado, que você é preguiçoso, que você é incrédulo. O inimigo quer que você creia naquilo que você não é. Mas a Bíblia revela quem você realmente é em Cristo. Como é que Deus revela para nós, amados, quem nós realmente somos? No Espírito. Só que isso tem que ser recordado, é o pão diário, o pão nosso de cada dia. A revelação, ela é progressiva, ela nunca é estática. Não é porque você sabe uma coisa hoje, que amanhã você sabe. Se você continua exercendo sua comunhão com o Senhor, você consegue ter fé, você entende, amados? Mas você pode estar enxergando hoje. Não existe pessoas que hoje enxergam embaçado e um dia enxergaram nitidamente? Por quê? Entendeu? Foram perdendo a visão. A visão espiritual é como? Se você não mantém a visão espiritual, você vai perdendo a visão espiritual. Então, coisas que antes você conseguia acreditar, hoje você não consegue, você fica com medo, fica assustado. Coisas que antes você conseguia perdoar, hoje você fica chateado. Por quê? Você está no homem exterior, você está fraco, você está na mente, você não está no espírito. Então, quando o inimigo consegue nos levar para a esfera do pó, a Bíblia diz assim que a serpente se alimenta do pó. O que é o pó? É a esfera de tudo aquilo que é humano. Pensamentos humanos, ideias humanas, entende? Deus quer nos levar para o Espírito. Então, isso é uma escolha. Todos os dias somos entregues à vida e à morte, é uma escolha. Você que vai escolher. O inimigo quer te levar para a distração, Deus quer te levar para duas coisas. Olha que coisa tremenda, amados. Separação e expansão. Ele te separa do pecado, do mundanismo, dos problemas, e expande. Separação, comunhão, né? A comunhão com Deus é separação e expansão. O que é expansão? O odre, como eu falei, o odre está aqui, ó. Cabe 1 litro de unção. Mas isso é apenas uma unção inicial, Fabrício. Você recebe Jesus, você tem um tipo de batalha, não é verdade, amados? Mas com o tempo as batalhas vão
aumentando. Isso requer de nós um crescimento espiritual que acompanhe. Porque se você está lutando com demônios do nível 2, com a unção do nível 1, você vai ficar angustiado, é ou não é? As batalhas, com o decorrer do tempo do crente, o crente que não se converte vem 7. É verdade, irmãos? Então, a vida cristã é assim, ó, é que não é uma esteira. Se você não anda, você vai para trás. A vida cristã é assim, se você vai avacalhando, se você não vai buscando o Senhor, você vai ficando cada vez mais morto espiritualmente, cada vez mais fraco, cada vez mais desanimado, cada vez mais abatido, até que você não veja mais interesse na Bíblia, na igreja, e o mundo e o pecado vai ficando cada vez mais interessante e delicioso. Aquilo que não é de Deus vai ficando cada vez melhor, entendeu? Por quê? Porque o inimigo está conseguindo nos levar para a esfera dele. Ele está nos ganhando. Então é uma batalha. 2 querem a nossa atenção e o nosso coração. Deus e o diabo. Lá em Romanos diz que aquele que você, Romanos 6,16, aquele que você se entregar, esse será o seu Senhor. E essa entrega não é um pacto com Satanás na maçonaria, na bruxaria. São escolhas que você faz consciente ou inconsciente. Se você não exercitar o seu espírito, você certamente ficará apaixonado por Satanás e pelas coisas de Satanás. Você se tornar uma pessoa facilmente irritável, você se tornar uma pessoa vulnerável ao sexo fora do casamento, você se tornará uma pessoa amante do dinheiro, você se tornará uma pessoa que vai mentir para se sair bem, você vai ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa mexeriqueira, fofoqueira. Não tem como escapar das ervas daninhas se você não está capinando o jardim. Elas vão brotar. Elas vão brotar. Você notou quando a pessoa morre, os vermes vêm, ela já come o corpo inteiro. Entende? Então, o que nós precisamos compreender é que um odre que cabe 1 litro de unção, se você pôr 2, ele estoura. Porque ele precisa 2 coisas. 2 coisas que o odre precisa: se fortalecer e se expandir. Porque veja, se ele se expandir sem fortalecer, ele ficará fraco. Você pega uma bexiga, né? Ela está bem forte. À medida que ela vai esticando, ela vai ficando maior e mais fraca. Porque ela está crescendo, mas ela está ficando porosa. Então não dá para crescer. Não adianta você expandir sem se fortalecer. Porque esse crescimento tem que ser assim, ó. Cada centímetro que você cresce, tem que crescer com a mesma qualidade inicial. Ou seja, você cresce com aquele mesmo fortalecimento que havia naquela estrutura de 1 litro. Então você está fortalecendo e crescendo. Fortalecendo e crescendo. Se não for assim, fortalecendo e crescendo, não adianta fortalecer também e ficar blindado, né? 1 litro só ali, ó. E aquela capa grossa vai crescendo. Então você está se fortalecendo, mas não está crescendo. E tem aquele que está crescendo, mas não está fortalecendo. É perigoso. Pá! O que é crescer? Começa a aparecer os dons, começa a conhecer bastante a Bíblia. Ele começa a ficar. Ele está crescendo, mas ele não está se fortalecendo no Senhor. Vai ficar soberbo, vai estourar, vai explodir. E que é aquele que está se fortalecendo, mas não está crescendo? Ele está estudando, ele está orando, ele está se consagrando, mas só para fazer a obra. Ele não está crescendo em compaixão, em relacionamento. Ele está apenas se consagrando para ser usado por Deus. Isso é uma coisa muito tola. Então nós precisamos desse equilíbrio. Ó, fortalecimento e crescimento. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Como é que o odre se fortalece, irmãos? Na palavra. Como é que o odre se expande? Na oração. Essa oração tem a ver não só com falar com Deus, mas falar com as circunstâncias, ou seja, saber profetizar a palavra nas circunstâncias. É assim que a gente cresce. E também oração nas tribulações, porque a palavra é acompanhada de perseguição, provas, tentações, não é verdade, queridos? Então, nós somos provados naquilo que nós ouvimos. Em 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. 1 Timóteo 4,5. O que os discípulos disseram lá em Atos 6? Quanto a nós, perseveraremos na palavra e na oração.
Amados, o que nós precisamos compreender desses 2 pés? É como uma pessoa, ela precisa de 2 pés para ela caminhar. É verdade, queridos? E como um pássaro precisa de 2 asas para voar, amém, amados? A fé e as obras. A palavra e a oração. Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 4. Muitos se entregam apenas à palavra, ficam eruditos, conhecem bastante versículos. Tem igrejas, irmãos, que são igrejas da palavra. E tem igreja que é só de oração, de dom, de poder, de Pentecoste, cura e libertação. Quando o pai se separa da mãe, quem sofre é os filhos. Não separe o homem daquilo que Deus uniu. A palavra e o Espírito, a palavra e a oração, a palavra e o poder. As 2 asas que nos levam, os 2 pés que nos fazem caminhar. A palavra te fortalece. A oração, através da oração, Deus te ajuda a expandir, te ajuda a acrescentar. Porque veja bem, irmãos, o que é a abundância? A abundância é acrescentar cada vez mais ao que já se tem, sem perder o que já se tem. A abundância é acrescentar cada vez mais ao que se tem, sem perder o que se tem. O que é que você tem? Você tem Jesus e o Espírito Santo. Então, quando você acrescenta, vamos dizer, unção, sabedoria, bênçãos, mas o mais importante você já tem, que é Jesus na sua vida, é a salvação. Então, quando se acrescenta mais sem perder o que se tem, aí temos abundância. Então, nós temos que estar sendo fortalecidos e precisamos estar sendo expandidos. Porque se você não se fortalecer e não expandir, ou você vai ser um desviado dentro da igreja, um hipócrita. Tem muita gente, amados. Tem muitos crentes que precisam de salvação. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja que eles estão desviados. Porque eles estão desviados do propósito. Eles frequentam a igreja, mas eles não estão no propósito. Eles não estão vivendo para Deus. Estão ali apenas para buscar as coisas da terra. A Bíblia diz em Filipenses 3,19 que são inimigos da cruz de Cristo aqueles que só vêm na igreja buscar a bençãozinha nossa de cada dia. Não está errado pedir a benção, mas Deus tem para dar, não é verdade? Deus não está contra você pedir a benção. Mas quando você só vem para pedir a benção, você está desviado. Filipenses 3,19 fala que está desviado aquele que só pensa nas coisas deste mundo. Pensar nas coisas deste mundo é coerente. Tem aquele cabeça de vento que nunca pensa em nada, né? A conta está caindo lá, né? Deus provê. Nunca pensar é um extremo. Nunca pensar. Ser inconsequente. Sempre pensar também está errado. Só pensa nas coisas da terra. Olha o equilíbrio. A moderação. Eu penso, oro e acho. Mas não me preocupo. O equilíbrio sempre, irmãos, só tem equilíbrio quem está cheio do Espírito Santo. Você nunca vai encontrar um homem ou uma mulher moderada se ele não for cheio do Espírito Santo. Porque o diabo vai puxar ele para um extremo ou para o outro, sempre. Nunca você vai ver moderação, senão num homem ou numa mulher cheio do Espírito Santo. Porque a moderação é algo que ninguém encontra, amados, senão Deus que produz. Você veja, você vai fazer um muro, você coloca o prumo, né? Aí vai a aguinha para lá, vai a aguinha para cá. Você viu? Quando chega no ponto, é porque está o equilíbrio. Entendeu? Ali é o equilíbrio. Assim é a vida espiritual. O equilíbrio é no ponto. Nenhuma pessoa que não está nem aí com as suas contas. Eu devo, não nego, pago, compro mesmo. Então dá mau testemunho. Envergonha o nome de Cristo. Compra e não paga. Blasfema o nome do Senhor. Isso é aquele inconsequente. Ele sabe que não tem, mas ele vai lá e compra. Eu sei que eu não vou pagar, vou envergonhar o nome dele. Isso é um ponto. E o outro? Só fica pensando. Minha conta. Fica pensando na conta, não vai pagar a conta. Precisa de fé. Precisa de atitude. E aí, só cheio do Espírito Santo. Porque o homem cheio do Espírito Santo, ele consegue resolver os seus problemas. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento e sabedoria especial, sobrenatural, de maneira que ele sempre está em vantagem em relação ao seu gigante. O homem cheio do Espírito Santo, ele sempre está em vantagem, porque ele é orientado por Deus, sustentado por Deus, ajudado por Deus, de forma que ele sempre está numa posição de vantagem, aonde ele nunca é envergonhado nem confundido, aonde ele, como diz o salmista, nisto eu sei que o Senhor está comigo, nunca triunfa contra mim o meu inimigo. Em toda situação em que ele é colocado, ele consegue prevalecer.
Por quê? Porque esse é o estilo de Deus, que nos faz triunfar sempre. Se você está em Deus, você vai triunfar sempre, porque esse é o estilo de Deus. Agora, se você não está sendo guiado por Deus, é certo que você não vai triunfar. Por quê? Porque o conselheiro Belial, ele nunca vai ajudar você. Ele vai dizer que você não consegue, que você é incapaz. Aí você tem um problema sexual, ele diz, você não consegue, você é fraco, você é burro, você é incapaz, você é mais forte que... Esse professor só vai gerar pessoas derrotadas, não é? Quem tem sobre si Belial, quem tem sobre si como professor Satanás, é óbvio que é um fracassado. Não, tranquilo. Tente, amados. Como pode alguém ser aconselhado por Belial e ter fé? Se a função de Belial é dizer que você não pode, que você não é, que você não consegue, e é uma cartilha tão bem colocada. São sofisma. O que é sofisma? É algo que não é verdade, mas que é tão bem colocado que parece verdade, e faz a pessoa, por repetição, uma lavagem cerebral, e a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não... E ele acredita na mentira. A Bíblia é clara dizendo que você pode, que você consegue, mas a pessoa não vê, aquilo apaga da mente dela, e ela só consegue pensar, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Parece um disco quebrado. Tudo quanto é gigante que vem, ela tem medo. Tudo quanto é desafio que vem, ela perde a batalha e diz, mas a minha carne é fraca, sabe? Ela sempre vai arrumar uma desculpa. Ela está naquela condição de estar, vamos dizer assim, conformado. É a pessoa que aceita ser menos do que aquilo que ela é. Agora, quando a pessoa é ensinada por Deus no homem interior, quando Deus consegue nos fortalecer no homem interior, você começa a orar em línguas no homem interior. Orar sem cessar, você está exercitando o seu espírito. Você não tem que entender o que você está orando, é mistério. Paulo dizia, eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:4, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. E orar em línguas não te tira da mente, não te faz produzir mais, você fica mais inteligente ainda. Ou seja, quando você está orando em línguas no homem interior, a tua mente não é afetada, porque o Espírito, está orando no Espírito. Então, eu posso estar trabalhando ali, meu desempenho não vai diminuir, a minha mente está lúcida, mas eu estou orando no Espírito. Querido disse o irmão, ele queria como se recarregar a bateria em todos os pontos. Lendo a Bíblia, ouvindo louvor e orando em línguas do Espírito. É demais, né? É muita coisa, né? Diga a verdade. Ouvindo um louvor aqui, com a Biblona aberta, e lá dentro dele, orando em Espírito. Isso é como você ligar na 220 lá e vai, né? Então, a pessoa que tem bom gosto, ela se conecta a Deus. Ela recebe de Deus. Ela se alimenta de Deus. Enquanto alguém está pensando no mal que lhe fizeram, o outro está intercedendo. Porque nesse mundo caído, amados, uma pena que eu tenho tão pouco tempo, mas a gente continua isso semana que vem. Olha, amados, uma coisa eu quero entrar aqui que é demais isso aqui. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Amados, tudo aquilo que você vê no visível, que não está de acordo com a palavra, não é algo para você se conformar, reclamar, desanimar, se abater, mas algo para ser transformado por Deus através da sua oração, da sua fé perseverante. Ou seja, este é um mundo que jaz no maligno, o mundo está como o diabo gosta. Mas como é que Deus criou o mundo originalmente? O Éden. Prosperidade, saúde, comunhão com Deus, paz, alegria, salvação na família, não é? Esse é o mundo original. Tudo que aconteceu depois da queda aconteceu pela vontade do diabo. Então veja, o que acontece é que Adão entregou o comando a Satanás e o mundo ficou dessa maneira. Mas se nós nos voltarmos ao Senhor, o que Satanás está tentando fazer, Jesus já destruiu na cruz do Calvário. Se em Adão houve a consequência do pecado, em Cristo há a consequência o que? Da
Restauração da comunhão. Então nós precisamos ver que tudo aquilo que você vê no visível, que não está de acordo com a palavra, não é algo para você se conformar ou se abater, é algo para ser transformado pela fé perseverante. Você não deve se conformar. Você não, e não adianta, irmão, aquilo que falta não pode ser calculado, não adianta você ficar calculando. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou pagar essa conta? Não adianta você ficar calculando. Não é através da investigação mental, intelectual que você vai resolver o seu problema. É através da fé. O que é fé? É você crer no seu coração e falar com a sua boca. É jogar sementes no deserto e regar com fé. Com a palavra profética. Porque a fé, amados, vem da nossa comunhão com o Senhor, sim. Mas vem de nós falarmos as circunstâncias que estão ao contrário daquilo que está na palavra. A fé sem obras, ela é morta. Você pode crer com o teu coração, mas se a tua boca vive dizendo não consigo, mesmo que você crê, você não está falando, você não vai receber. Porque o processo todo é crer com o seu coração e falar com a sua boca. Tem pessoa que ela crê com o coração, mas aí você pergunta, você vai conseguir? Ela não sei, quer dizer, não vai acontecer. Porque ela crê pela metade, ela crê, mas ela não diz. E tem aquele que diz, em nome de Jesus eu vou conseguir. Mas lá no fundo ela está com medo, porque ela não tem comunhão com o Senhor. Ela não tem uma fé feliz. Então ela é um papagaio gospel. Ela fala, ela profetiza, o diabo está embaixo dos meus pés. Mas ela não tem comunhão com Deus para bancar isso por dentro. Então ela tem fé por fora, mas não tem fé por dentro. Agora, tem gente que tem fé por dentro, mas nunca diz a sua fé. Nunca fala com a sua montanha, nunca fala com o seu Lázaro morto. Eu creio que Deus pode ressuscitar os mortos. Aí chega diante de Lázaro e fica chorando. Ai, Jesus, Lázaro morreu. Não adianta você crer por dentro e não crer por fora. E não adianta você crer por fora e não crer por dentro. Então, ou seja, fortalecido por dentro e expandido por fora. Amém, irmãos? Expandir por fora é se tornar cada vez mais profético. Expandir por fora é você cada vez mais dizer a palavra às circunstâncias. E que é expandir por fora? É dizer o contrário que você está vendo, cheirando, sentindo, tocando e dizer a palavra. Não é você chegar, olha que densas trevas. Se Deus dissesse que trevas densas, ia vir mais trevas. Deus disse para as trevas, haja luz. Ele colocou ali o que estava faltando. Ele não calculou o que estava faltando. Ele não ficou analisando o que estava faltando. Ele disse aquilo que ia ser agora em cima. Ele não olhou o vale dos ossos secos e disse, tadinho do vale dos ossos secos. Ele chegou ali e disse, ossos secos, ouça a voz do Senhor. E quando o Senhor fala, Ele acrescenta o que está faltando. Amém, amados? Amém? Então, o que está faltando não se pode calcular. Vamos ver um exemplo disso, o que está faltando não se pode calcular. João, Evangelho de João. Então, se você não quiser viver o estilo de vida de Deus, você vai viver o estilo de vida do diabo. Não tem meio termo. Ou você está vivendo a vontade de Deus, ou você está vivendo a vontade do diabo. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do diabo. Ou você está vivendo no espírito, ou você está vivendo na mente. Quer dizer, não escapa disso. São escolhas. E tem pessoas que escolheram viver na mente. Elas escolheram. Elas não querem estar no homem interior. Existe o homem interior, não existe. Ela não quer estar no homem interior. Ela tem ódio por Deus. E ela não sabe. Mas isto é um pacto com Satanás. Vamos ver aqui. João capítulo 6, né? João 6,5 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar e comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Veja. Aí a mente do judeu rápido veio, calculou, olha, tantos denários para... O que falta? Vamos calcular. Tem gente que vive na base do cálculo. Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou sarar dessa doença? Como é que a minha família vai se converter? Como é que eu vou conseguir um novo emprego? Eu não tenho faculdade. Como é que eu vou... Ela está na esfera da serpente. A serpente se alimenta do pó, das opiniões. O diabo ama colocar você na esfera da razão e do raciocínio. Ele ama, porque nessa esfera ele reina. Mas se você for para a esfera da fé, você vence ele. A esfera do sobrenatural. É você dizer o contrário do que você está vendo. Não é negar o que você está vendo. O gigante está ali, você está vendo o gigante. Não é questão de uma alienação. Não tenho problema, não tenho conta atrasada, não tenho. Não é você negar a realidade. Existe a conta atrasada, eu vou pagá-la, e o nome de Jesus conta, escute a voz do Senhor, está pago. Você tem que enfrentar o seu gigante. Não adianta ter medo, não adianta também negá-lo. Você tem que ver que aquilo existe e ver que aquilo pode ser vencido pela fé perseverante. Amém, amados? Então nós precisamos ser pessoas equilibradas. Olha só. Então o odre novo é aquele que não fica calculando o que falta, mas ele põe aquilo que falta de forma profética e perseverante.
Ele pega a palavra e aplica nas trevas. Ele pega a luz e joga nas trevas. Ele pega o pão e joga nas águas. Ele pega. Porque tudo que está faltando nas nossas circunstâncias está sobrando em Cristo. Está faltando dinheiro? Jesus é Jeová Jiré. Está faltando saúde? Ele é Jeová Rafá. Está faltando paz no seu lar? Ele é Jeová Shalom. Está faltando sabedoria? Ele é Jeová Samá, o Deus da sabedoria. Está faltando... não sei o que está faltando. Tudo que está faltando está sobrando no Senhor. Então você tem que aprender a tomar no reino espiritual e aplicar no reino visível. Isto é, dispenseiros, vai lá na dispensa do Senhor, porque tudo o que você precisa já está no seu homem interior. Então o que você precisa agora é compreender que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como não faltará? Porque tudo o que você precisa, se você profetizar, o Senhor confirma. Por quê? Porque Ele mandou você falar, você não está enxerido, intrometido. Ele disse, profetiza. Matos, eu estava vendo um negócio lá, que mandaram no Facebook lá, que colocaram assim, colocaram Jesus dizendo, ó Pai, seja feita a sua vontade. Aí depois mostraram o Valdomiro dizendo assim, Deus, eu não aceito isso. E depois colocaram o Bispo Macedo dizendo assim, saia da minha vida, eu ordeno. E depois colocaram o R. Soares dizendo assim, eu resisto a isso e destruo isso. Aí os comentários cristãos, que absurdo, veja como Jesus aceitava a vontade do Pai, olha que oração, olha mandando em Deus. Irmãos, que cegueira, essas 4 orações são a mesma. Porque primeiro Jesus, Ele fez a vontade do Pai por nós, para agora fazer a vontade do Pai através de nós. Foi Ele que mandou profetizar. Foi Ele que mandou ordenar que o mal saia da nossa vida. Nós estamos mandando em Deus, ordenando que o mal saia, mandando em Deus. Não é mandando em Deus, é mandando nas ondas, meus irmãos. Essas 4 orações, elas estão em perfeita harmonia. Não estou julgando essas 4 pessoas como se fossem iguais. Eu estou dizendo que o mesmo Jesus Cristo, Pai, seja feita a sua vontade, Ele cumpriu a vontade do Pai. E agora a vontade do Pai, diz Efésios 3, é que através da igreja, o mal seja destruído, banido, combatido e não seja passivo. Agora, seja feita a vontade de Deus. Se essa doença tiver que sair, Ele que... Não, essa doença tem que ser doença, eu não aceito isso na minha vida. Vocês entenderam, meus amados? E as pessoas, elas são cegadas por Satanás para ver isso como arrogância, como oração soberba, como não aceitar a vontade de Deus, como estar sendo, mandando em Deus. Isto é uma cegueira tão grande. Porque Deus diz lá em Jó 22, 26, que o que você ordenar, Deus confirmará. Mas ordenar dentro da palavra, não foi Deus que disse em Ezequiel 37,7? Ele diz assim, quando eu falei conforme a palavra falou comigo. Veja, a palavra fala com você, Selene. Mas é você que vai ter que falar com a tua montanha. A palavra, ela vai até um ponto. Lembra que Jesus deu pão para os discípulos, e os discípulos que foram dar para a multidão? Então veja bem, a palavra te dada aqui, Michele. Mas é você que a pega e aplica nas suas circunstâncias. Não é Deus. Agora, quando você está aplicando as circunstâncias, o diabo diz assim, ei, por que você não espera em Deus? Por que você está aplicando as circunstâncias? Por que você está dizendo para essa doença sair? Se Deus quiser, Ele que tire. Você está indo contra a vontade de Deus. A vontade de Deus está clara e em Marcos 39:40 que Ele quer que você seja curado. A vontade de Deus está clara em 3 João versículo 2 que Ele não quer enfermidade no seu corpo. Em Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que Ele tirou de você todas as enfermidades para que elas não fiquem aí. Então aí a vontade de Deus está clara. Eu não preciso ficar dizendo, oh Deus, seja feita a sua vontade. Tome uma atitude em cima da vontade de Deus e diga a circunstância, a vontade de Deus. Veja como nós precisamos de discernimento e dispensações. Porque quem não está numa dispensação fica achando tão bonito Jesus lá de Getsêmani, ó Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Então, e a vontade de Deus foi feita, porque Jesus pagou com o seu sangue. E agora a vontade de Deus é que você destrua o mal, que você não se conforme com o mal, que você profetize a saúde, a prosperidade, e principalmente a santidade, a conversão dos pecadores. Tudo isto, porque Deus quer reinar no teu espírito, no teu corpo, na tua família, nas tuas finanças. Ele quer reinar em todas as áreas. Jesus não te salvou só do inferno, Ele te salvou das dívidas, das doenças, dos problemas sentimentais, sexuais. Ele te livrou de tudo que é de Satanás. Hebreus 2,14. Eu não tenho mais tempo, preciso parar. Mas a gente continua isso depois, amém? Em nome de Jesus. Esta